Boa. Bora ao vivo de novo, galera. Né? O Instagram ele derruba após 1 hora de live. Então a gente opta por encerrar nossa live 5 minutos antes e aí retomar agora o nosso bate-papo, tá bom, galera? Vou colocar o Todd aqui. Tony Pereirso, fala, irmão. Liga pro Herbert. Fala, Tozi. Pô, obrigado. Desculpa, cara. Que é melhor, senão ela vai cair, cara. Tozão, Melhor. cara. Bom, é o que a gente tava falando, cara. Eu acho que se a gente não evoluir. E vou te falar outra. Ó, isso foi engraçado, né, cara? Cara, esse bate-papo só começou, olha que coisa, meu. Juro que eu vou te falar. Há tempos eu procuro alguém, olha isso, cara, pra fazer para fazer algo que eu tô fazendo pro EcoCamp, né, velho? E eu não seria eu, porque, pô, sou professor, tenho o EcoCamp, pô, tem maior correria, né, cara? Não dá pra fazer tudo. Eu falei, e não rolava nunca, cara. E eu pensava numa mulher, uma viagem, né, cara? Não, vou pôr uma mulher bonitona e um cara também e tal, pra falar. Ah, nunca rolou. Aí veio essa fase, eu falei, porra, é um momento de pegar. Aí eu vou de novo lá, Tosi, cara, e muito real mesmo. E você tá hoje batendo esse papo com a gente, porque eu já sabia que você tinha essa ideologia, sabe? Então eu só tô convidando, né, e optando por convidar pessoas com esse conceito, cara. Então eu acho que isso tudo que a gente tá falando, que você tá falando pra gente, pô, faz parte dessa evolução. Serve pra evolução de todo mundo que tá vendo, né, Tosi? Com certeza, assim, eu falei que a gente estava falando ali, você falou também, se a gente não evoluir depois de um choque desse tão grande, não tem, a gente não pode acreditar mais no futuro da humanidade, né? Porque estava num ritmo muito grande. Eu falo que uma das grandes experiências da minha vida, eu falei, eu viajei muito, competi muito, mas foi quando eu fui para a Coreia pela primeira vez. Meu, é algo assim surreal a questão de educação, do mais novo com o mais velho. É engraçado que assim, eu cheguei lá, eu já tinha iniciado isso um pouco no judô, né? Mas eu cheguei lá, não pus mais a mão na minha mala, eu não carregava minha mala. Até você fala assim, pô, onde será que foi parar minha mala? É a questão do mais Porque novo. tinha o cara, alguém ajudava. Na verdade, assim, funciona assim. O mais novo, ele sempre carrega a sua mala, ele vai limpar. Eu terminava de treinar, meu kimono já estava quase seco, pendurado, limpo, lavado. O mais novo, ele, na teoria, ele não está preparado para o mercado ainda. Então, o que ele Ah, faz? Ele colabora com o serviço, que seria carregar o kimono, limpar o dojo, que é algo que não se pratica hoje, mas eu já limpei muito tatame. Não é exatamente. questão de. Eu não vou deixar a academia, não estou fazendo faxina para a academia. Não, eu estou me doando. Lógico que depois a faxineira vai entrar e vai limpar direito, mas é a questão, é simplesmente o fato da criança pegar uma vassoura, dar uma É varridinha o ali. conceito mesmo, né? No Japão, antes de começar as aulas, as crianças fazem isso, limpam o banheiro, fazem tudo. É uma forma de se retribuir a instituição de ensino. E na No Coreia, Japão é o único lugar, desculpa, é o único lugar que o professor, aliás, é isso. O professor é o único cara que não, profissão que não precisa reverenciar o imperador. o imperador, é isso, né, cara? Ele é o único que não precisa baixar a cabeça, né? Ah, Porque ele tem muito a ensinar e tudo se depende a isso, né? Então, brother. essa é a metodologia. E na Coreia era a mesma filosofia, vamos dizer assim. Então, tipo, o mais novo, ele não está preparado no mercado. Quando sentava no restaurante, o mais novo nunca pagava nada. Ele fazia tudo, mas ele não pagava, ele não estava preparado para o mercado. Então, é aquela coisa, um colaborando com o outro para chegar Olha, num bem comum. E teve um que episódio muito animal. engraçado, que assim, a Ah, Coreia, por ter sido dominada por épocas no Japão, ela se fechou muito, né? Então, poucas pessoas falam inglês lá, e aí complica, né, a comunicação. A gente tinha um intérprete lá em inglês, mas aconteceu uma situação muito engraçada no hotel. Eu entrei no elevador com uma senhora, né, com uma coreana, mais velha do que eu, e a hora que ela estava no elevador, a hora que eu entrei, eu apertei o botão, ela começou a falar não sei o que em coreano e me reverenciar. Eu olhei e falei, nossa, e agora? Em inglês ela me falava. Eu falei,
será que eu não posso estar num elevador com uma mulher, com uma senhora, algo parecido? Só que eu já estava lá dentro, né? Vou fazer o quê? Porra. Aí ela começou a me reverenciar, ela desceu, fui embora, eu fiquei pensando, na verdade eu fiquei dando risada da situação, né? Eu falei, meu, o que será que aconteceu? E eu acho que assim, quando você viaja, você tem a grande oportunidade de entender a cultura local, né? E a primeira coisa, quando o intérprete chegou, eu perguntei para ele, viu, preciso entender, se eu fiz alguma coisa de errado para mim não fazer de novo, eu estou no país de vocês, eu preciso entender como que funciona a cultura. Aí eu contei a situação para ele, né? Aí foi engraçado que ele falou assim para mim, ele falou assim, não, Todd, sabe o que que acontece? Eu estava no último andar do hotel, no Hum. 16º, que seria, né? Ele falou assim, ela não sabe, ela sabe que você não é daqui, ela está vendo que você não é daqui. E quando você apertou provavelmente o andar que você não está lá por acaso. Então ela sabe que dentro do que você faz, você tem uma posição de prestígio. E só pelo simples fato de você estar num andar superior a ela, ela deve essa referência a você. Ah, Entendeu? Eu fiquei assim, eu falei, cara, entendo porque as coisas agora não funcionam no Brasil. ah, É, porra, é a- cara. não, foi assim, eu falo para todos os meus alunos isso, eu falo assim, meu, foi uma das maiores, foi um choque cultural primeiro, né, que eu tive, mas foi onde eu mais aprendi, fui lá ensinar jiu-jitsu, tudo bem, mas foi onde eu mais aprendi e cresci como pessoa, assim, de procurar Sim. entender, procurar observar o que está acontecendo ao lado e a gente poder estar sempre ajudando. E isso, assim, são coisas do dia a dia. Você vê que não era uma coisa nada Cara, surreal, assim, é cara, simplesmente um episódio de um elevador. Então, aí cara, você começa a cara. observar, né? A cultura oriental, as artes marciais vieram da cultura oriental. Então, é o que eu falo, é uma grande oportunidade da gente aprender quando você tem essa de sair para conhecer a cultura oriental, você começa a entender toda a filosofia que foi nos passadas, né? Do judô, do jiu-jitsu, agora que a gente procura passar para os nossos alunos. Então, resumindo, se as pessoas não tiverem uma empatia pela outra, não colaborar, não procurar entender, ser mais um humano, não tem como. A gente vai acabar, um engolindo o outro, vai sobre o mais forte, e o mais forte não vai ter que fazer com a força dele, É, porque ele matou é, todo mundo lá embaixo. Então, não vai ter é. sentido isso. Então, é uma E- questão de cooperativismo mesmo, para que todos estejam e atinjam objetivos, né? Cada um tem o seu objetivo, mas que todos tenham essa oportunidade. E se a gente puder ajudar alguém, a gente vai ajudar. E o brasileiro, assim, parece que ele, assim, ele pode ser feliz desde que o outro não seja mais feliz do que você. Então, eu acho que esse é uma das Cara, lições que a gente tem que cara. tirar nessa época, de poder olhar para você, refletir, falar assim, eu estou agindo corretamente, isso Pô, não serve para nada. Então, eu acho que vai servir muito, vamos nos tornar seres humanos muito melhores depois dessa fase aqui, que eu acredito que a gente já deve estar pô, terminando. E tomara, né, Tosi? eu acho que assim, tá todo mundo morrendo de vontade de voltar para sua vida. Pessoas que reclamavam de trabalhar estão querendo trabalhar. Pessoas que trabalhavam em casa reclamavam de trabalhar em casa, né? Exato. Então, eu acho que assim, tudo uma reflexão, né? As pessoas falam Tudo. assim, existe, isso aqui depende, pô, a simples possibilidade de você pensar, pô, eu não posso pegar minha família, não posso ir viajar, não posso ir dar aula, era para mim ter ido dar aula já, tipo, na Coreia, agora esse mês passado, foi cancelado, tá para outubro, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Sabe o que vai rolar. Resumindo, lá está muito melhor, eles estão muito na nossa frente, né, em relação a isso. As aulas estão normais lá, né? Só que, porém, existe os trâmites de aeroportos, de coisas que é um pouco mais fechado. Então, a gente Aham. achou, porventura, melhor adiar isso e vamos ver se em outubro eu acredito que pelo menos outubro já deve estar Pô, tudo puta, cara. normalizado. Mas, Eu tenho o EcoCamp dia 15 de novembro, pelo amor de Deus, cara. Já foram é, canceladas duas etapas, velho. Porra. é complicado, E né? Mas é assim, o que eu falei, é algo maior, né? É algo, é uma algo força maior. maior. É isso, Então, olha, ó, Tosi. E tem gente brigando com esse momento, consigo, né, cara? Porra, relutando, cara, relutando. Porra, não é o caminho, cara. Não, eu não, acho, né? eu Eu, também acho. Eu acho assim, a gente tem que tentar entender e tirar, é o que eu falei, a gente tirar essa lição para nossa vida. E com isso, quando voltar, a gente conseguir subir. Lógico, vão ter momentos difíceis, né? Porque às vezes já estava.
num ritmo, as academias embaladas, falando a questão de academia agora, mas Uhum. alguns alunos ainda vão ter alguma certa resistência a treinar, alunos novos principalmente, mas eu acredito que a gente vai sair mais forte e com isso Sim. a gente vai conseguir se desenvolver mais rápido, né? Então, É. desde que você tenha tido essa reflexão, né? Eu estava falando com o Roberto essa semana, eu assim, pô, eu tirei esses dias aqui para fazer muita coisa, que nem você está falando, vários projetos que você fala, puta, não dá. Exato. Você não conseguiu, mas a gente conseguiu desenvolver muita coisa. Então, pessoal, tipo assim, a gente não está dando aula, mas a gente está trabalhando, desenvolvendo as metodologias, aprimorando, vendo o que está certo, para quando a gente voltar, a gente ter algo a dar, passar mais para o professor Pô, e que consiga claro. ajudá-lo a crescer novamente rápido, né? Porque tem muita gente que depende muito disso e está desesperado. E É, quando é. voltar, a gente já ter algo que o incentive, que dê esse gás para ele, a gente acha muito importante. Preparadinho, né, cara? Pô, muito Isso. legal. E é isso que a gente está discutindo hoje dentro da diretoria da Show. G13. Como passar Legal. algo, alguma ferramenta nova, algo melhor para o professor, que ele se empolgue, que ele sinta aquela vontade e que naturalmente se desenvolva novamente, né? Então, acho que vai acabar sendo algo bem bacana em relação a isso. Vamos sofrer um pouco, mas É, vamos vai passar isso passar. e nos tornando pessoas melhores também. É, exatamente. Ô, Tosi, vou voltar na história da tua carreira, cara. Você lutou MMA? Fez uma luta? Ó, Eu quantas lutas? fiz Eu fiz 5 lutas de MMA, eu ganhei 3, perdi 2. Posso falar para você, não é a minha praia, não é onde eu me sinto à vontade, não é mais onde eu me sinto feliz. Eu acho que quando você Mas posso te tem. perguntar uma coisa, então? Mas Sim. era uma realização. Porque eu vejo muito lutador de jiu-jitsu, só para concluir a pergunta, Né? que fala assim, cara, que tem vontade de. Pô, o cara foi campeão no jiu-jitsu, tem uma história super bonita. Aí ele fala, cara, eu preciso sair na mão, eu preciso sair na porrada. Era a tua ideia também? Ver o que era isso, cara? Sinceramente, não. Eu Não. acho assim, qual que é o princípio do fazer vale tudo? A princípio, o Saldanha, que tem o Max Fight, ali convidou, né? Eu parei e pensei, eu falei assim, pô, eu tenho bastante alunos que querem fazer isso. Para eu poder ensinar algo, eu tenho que ter vivenciado isso. Eu preciso saber Legal. o que que passa no dia a dia do treinamento, no camp do atleta, o que que ele sente, o que que na hora da luta, o que que ele vai estar ali, o que que... Eu acho que é isso. Para você poder passar por alguém, você deve ter passado por essa situação, para poder falar Irado. com propriedade. Então, Irado. eu falo para você, uma preparação para um vale tudo. Ele me tira totalmente do foco que é isso, o desenvolvimento de uma equipe e você tem que abrir mão de tudo para poder treinar. Você está treinando de manhã, à tarde, à noite, e você acaba não desenvolvendo essa outra parte de equipe que eu já estava, né, quando eu fui lutar vale tudo, eu já estava numa parte mais avançada já da minha carreira, que Tá. de que muitas pessoas partem para o vale tudo e outras partem para o empreendedorismo, né? Que a gente vai Uhum. investir na nossa equipe, fazer ela acontecer. Então, quando você vai treinar vale tudo, a dedicação é muito maior, principalmente porque, tudo bem, eu sei jiu-jitsu. O que que o jiu-jitsu pode me fazer se eu não tiver outra coisa? Nada. Então, vamos juntar. Então, você tem que começar a treinar uma outra arte marcial. Sempre treinei Muay Thai, boxe, mas por recreação. Agora, quando você vai fazer Diferente. algo você tem que se dedicar. Então, você está começando os novos aprendizados. Então, o tempo de dedicação você acaba não sobrando tempo para você fazer o que você realmente faz. Tanto que você vê que o pessoal vai pro Vale Tudo, nunca mais volta a lutar jiu-jitsu, nunca mais assim, enquanto Exato. tá lutando Vale Tudo. Por quê? Uma que os treinamentos são diferentes, os objetivos são diferentes, a preparação técnica, a preparação física é diferente, Totalmente. e não dá para você competir com pessoas que só estão se dedicando ao jiu-jitsu, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, você acaba tendo que abrir mão de muitas coisas para poder desenvolver, lutar um vale tudo. Então, eu lutei para sentir, para poder passar para o meu aluno aquilo ali, os campeonatos, esses torneios pequenos que tem, eu procuro, na verdade, 100%, eu não incentivo meus alunos, eu falo assim, cara, você não sabe a alegria que aprender jiu-jitsu, ter uma vivência, ganhar um campeonato de jiu-jitsu, eu acho que não tem necessidade, porque Hum. assim, o que nós vemos hoje? Geralmente as pessoas que chegam para lutar, eu quero ser lutador de vale tudo,
É o mesmo sonho do jogador de futebol. Ele olha ali para frente com dois, três ganhando uma quantidade grande de dinheiro e ele acha que ele vai chegar ali. Aí você chega um promotor de evento, o cara te oferece ó, R$ 500 para o cara lutar e mais R$ 500 se o cara ganhar. Meu, se o cara quebrar um dente ali, ele tá na roça. Entendeu? Então eu procuro o quê? Direcionar o meu aluno para o jiu-jitsu. Entendeu? Agora, Tá. se ele quiser, eu vou saber orientá-lo até certo ponto, e como não é a linhagem que nós estamos trabalhando, né? A Tá. gente acaba direcionando ele. Eu tenho alunos que treinam jiu-jitsu comigo e treinam vale tudo em outras equipes. Toz, eu Tá. quero ir treinar. Eu falei, vá com Deus. É isso que Uhum. você quer, treina. O que eu puder te ajudar dentro de uma preparação, consigo te entender, mas não é o nosso foco aqui. Entendeu? E eu falo, se você for fazer pelos 500 e os mais 500, quando os caras ligavam para mim, eu já nem passava para o aluno, porque eu tenho um Pelo monte de amor aluno de que fala, Deus. eu vou. Mas Quero, eu vou. quero. Mas é complicado, né? Então, tipo assim, eu procurava não incentivar, mas o principal fato de eu ter lutado Vale Tudo foi isso. Eu lutei nos Estados Unidos, lutei Tá. aqui, eu queria entender como que funcionava esse meio, né? Tive a oportunidade de treinar na época que o Godoy, nós fomos filiados à BTT, acho que a BTT é uma das maiores escolas de Vale Tudo do mundo. Tive a oportunidade de fazer parte desse treinamento, de poder Treinou com o competir também. Bustamante? Treinei, Murilo, puta, Puta, meu além de irmão. uma excelente pessoa, ele é um líder nato, ele é uma pessoa que tem muito a ensinar. Ele não chegou, ele foi o primeiro, o primeiro brasileiro campeão do UFC à toa, Pô, né? que Eu é isso? acompanhei, né, inclusive nessa Copa Axel, eu vi ele secando campeão brasileiro. É, Lá, eu era juvenil na época, então a Cara, gente e sempre ele gostou. campeão nesse evento. Foi campeão nesse evento. Eu falei Cara, para ele já quando a gente treinava lá. E ele é uma pessoa assim que sempre me incentivou em questão, tipo assim, "Tô, você tem que fazer o que você se sente à vontade." A gente estava no treinamento lá. Ele é uma pessoa ímpar. Ele, o Zé Mário, que eu tive pô. a oportunidade de treinar com eles, de ser treinado Treinou por com o ele. Zé Mário também. Treinei com o Zé Mário. Na época Porra. que foi a Godoy BTT, tava todo mundo lá ainda. Tava Paulão, Zé Minotauro, Mário, Minotauro. Nossa, Arona, Minotauro, caraca, meu Minotouro. irmão. Não, Dá era pra falar qual foi o pior treino mais difícil de todos com esses caras, não? Ali era complicado, ali era complicado. É o que eu falo também, tipo assim, no Vale Tudo, aquilo ali era tipo, o Barcelona, o Real Madrid, então estavam Pô, todos ali, né? Era algo assim, que eu estava me propondo a fazer aquilo e que caiu legal. como uma luva essa junção na época do Roberto, né, na Godoy BTT, caiu como uma, eu falei, meu, é aqui, estou no melhor lugar, a gente vai crescer em questão do Legal. Vale Tudo, né? Mas também eu tive a oportunidade de sentir isso também no jiu-jitsu, que na época o treino das 5 horas da Godoy Macaco era algo também surreal, eu acho que Eu nunca ia vai te existir. perguntar isso, cara, pra você falar das 5 horas. Esse treininho das 5 horas, você só Ah. sabia de uma coisa. Você sabia que você ia apanhar, você não sabia de quem. A verdade era essa. Eu acho que assim, as grandes equipes paulistas, de paulistas, né, que a gente está falando. Ô, A gente não Toz, está falando. essa época era a academia dele perto do consulado? Não, o macaco já tinha Ou subido. No já tinha consulado ele já saído? tinha Tá separado, já bom. tinha separado já. Tá. Beleza. Era na Nova Independência ali, da Ah, paralela do tá. Rio. No Brooklyn ali, E né? isso, no Brooklyn, exato. Tá. Eu comecei a treinar ali, na verdade, na faixa marrom, né? E aquele treino ali, todas as equipes de paulistas, não estou falando assim, Aliança, por exemplo, o Gurgel veio para cá, fez um trabalho, desenvolveu, mas de paulista, pô, Barbosa treinava lá junto, eu já o conhecia do judô, era Barbosa, Margarida, a equipe Ó. Cláudio Godoy, meu, era o Júlio Mariano, o Júlio Roberto, Mariano. o Macaco, era um treino que você falava assim, Jesus, o que que eu estou fazendo aqui? Caralho, meu irmão. Mas, por outro lado, a gente brincava, né, que a seletiva da Goda Macaco era muito mais forte do que o Campeonato Paulista. E era mesmo, né? Que Na era mesmo. época, Que era mesmo. todo mundo treinava ali. O Cícero também treinava, era aluno do Barbosa na época, treinava lá com a gente. Então, as grandes equipes acabaram se derivando dessa antiga Godoy Macaco, né? Então, esse treino das 5 horas era algo que, tipo, eu acho que não vai existir nunca mais uma equipe como essa, assim, questão de treinamento, porque Que ali não se legal. envolvia
hoje se envolve muito dinheiro, o cara começa a desenvolver, ele pode ir um pouco melhor para lá, ele pode ir um pouco melhor para lá, mas ali era pela vontade, pela bandeira mesmo, você via que o Que pessoal estava legal, ali. cara. Então, hoje eu não consigo enxergar uma equipe que vá juntar tantos talentos no mesmo treino por esse fato, porque os objetivos hoje são diferentes, quer queira que não, o jiu-jitsu evoluiu para um lado mais profissional, e então tanto que as equipes acabaram se separando e derivando outras equipes. Então, eu acho hoje meio impossível formar o O que que realmente aconteceu? existiu. Então, Sua só quem teve, história. quem viveu aquele treino das Que 5 horas animal, então. na Que Godoy animal. Macaco, e assim, era interessante que assim, você chegava num dia, de repente, o Belfort estava sentado no canto lá para treinar junto com a gente. O Valide Ah, também, se tiver uma oportunidade. Então, era assim, era muita. É o que eu falei, você sabia que você ia apanhar, você não sabia de quem. E a hora que você estava ali no meio do negócio, era coisa, que era. legal, hein, cara. Ô, Tosi, me fala uma coisa, cara. E a tua relação com o macaco, cara? Como é que é? É uma relação legal? Vocês são amigos? Como é que é? Assim, eu respeito muito o Jorge, eu aprendi muitas coisas com ele, né? Como vivência, como vontade de. A gente até brinca, né? Que a pessoa pode ser mais que você, mas nunca ter mais vontade do que você. Ah, porém, de todo o tempo que eu fiquei na Godoy Macaco, meu professor sempre foi o Roberto. Tá. Então, quando separou, o Jorge veio falar comigo. Eu falei, ô Jorge, eu acho que a gente não precisa nem conversar, porque o Roberto foi a pessoa que sempre esteve ao meu lado, o cara que sempre foi meu professor. A gente é basicamente pô, te respeito, você é uma pessoa que tem muito a ensinar, mas eu não teria nexo eu ir com você. Porque até Uhum, hoje, o Roberto sempre foi o meu professor, é o cara que está ali puxando o treino para mim. uhum, uhum. Então não tem isso. Depois que eu saí, Simples, né? na verdade foi uma escolha fácil para mim, É, é. entendeu? Você Apesar chegou de no, você chegou no Godoy de marrom? eu cheguei de marrom, Ah, eu, você eu, chegou tre- de marrom, cara. eu cheguei de marrom, eu treinei com o Líder em Campinas até a faixa marrom. Ah, GB. Na verdade, o Líder Tá, ele não era Gracie Barra não na era. época. Ele se Tá. tornou na época que eu estava lá, lutei alguns Hum, campeonatos pela Gracie Barra, e um dos motivos de eu ter escolhido a Godoy Macaco foi sair da linha da GB, da Gracie Barra, né? Porque eu tinha duas escolhas na época em São Paulo, que eu falava, eu precisava evoluir, eu precisava apanhar, vamos dizer assim, né? Porque para você evoluir sim, sim, dentro do claro. esporte, você precisa ter alguém que te esfregue ali, você precisa empatar com alguém para ver que você está evoluindo. Então, você precisa ter três níveis diferentes. Então, na época que eu optei por isso, é, alguns problemas pessoais que nós tivemos, eu tive que fazer Hum, essa opção. E eu tinha duas opções na época, que era a Gracie São Paulo, que tá. estava na mesma linhagem, assim, vamos dizer, que da Godoy Macaco. A aliança ainda era algo assim, muito novo em São Paulo, né? E então tinha a Grace São Paulo e tinha a Godoy Macaco. Eu não tinha. Eu falei assim: se eu for para a Grace São Paulo, eu vou continuar na mesma linha que eu estou. Eu tive alguns problemas, eu acho assim. Quando a gente tem alguns problemas, eu teria que me retirar, porque eu estaria no mesmo ambiente que não é o meu, entendeu? Eu Claro. pensei dessa forma. E Uhum. então a opção foi, eu vou na Godoy Macaco, né? Porque para sair da linha, na verdade, em questão de respeito também ao Libre, porque eu estaria respeitando, entre aspas, ele, indo numa Pô, Gracie sair da Barra. Gracie Barra para Gracie São Paulo. Exato. Então, na verdade, eu acho que eu tomei a minha posição de Legal, esse é o cara. lugar dele, o meu lugar não é esse. Então, optei por Uhum. fazer um treino na Godoy Macaco. E eu tinha 18 anos, eu falei pro meu pai, e meu pai falou, pô, você tem certeza disso? Eu falei, pai, tenho. Aí ele pegou e falou assim, tá, eu vou com você a primeira vez, eu tinha 18 anos, né? Pô, tinha acabado de tirar a carta. Aí meu pai falou assim, eu vou com você a primeira vez, depois você se vira. E eu lembro que eu Ah. cheguei no treino e falei pra minha mãe assim, mãe, põe o kimono e põe no carro pra mim que eu vou pra São Paulo. Hum. E fui fazer outras coisas, minha mãe pôs o kimono. Até aí, né? Eu achei que ela tinha colocado meu kimono de judô, né? É. Aí eu cheguei para treinar em São Paulo, já até ligou, né? É, eu cheguei para treinar em São Paulo, o Roberto estava chegando para puxar o treino. Aí eu falei para ele falou assim: não, eu te conheço, fica à vontade para dar um treino aí com a gente, depois a gente conversa.
Aí eu entrei já, falei, meu Deus, já Opa! comecei a olhar pro lado assim, eu falei, cara, onde eu tô? Mas é isso que eu quero, vamos lá. Irmão, que Aí eu fui pegar animal. meu kimono no carro, É. aí o pet da Gracie Barra. Aí eu Puta falei, que aí pariu. minha mãe, Lógico. minha mãe jogou contra o patrimônio aqui, né? Jogou. Aí eu fui falei com o Roberto, falei, Roberto, seguinte, Não. tô com kimono assim, assado. Ele olhou pra mim e falou, esquenta a cabeça não, pode pôr lá. Eu falei assim, você quer que eu ponha no avesso? Ele falou, não, fica Pô, tranquilo. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Estamos apoiou aqui. mais, será ou não, hein? Ah, acho que a hora que eu pisei no tatame, assim, você se sente igual Ah, aqueles franguinhos de desenho, assim, o pessoal olha e o já vê um cachorro franguinho. olhando o franguinho rodando ali na vitrine. Mais ou menos isso aí, virou outra vez. Aí eu falei, meu, estamos aqui, vamos, tipo assim, eu já era campeão paulista da faixa marrom, né? Então eu já tinha Aham, um nível bom, né? claro. Mas hoje meu jogo, evolução, lógica, que a gente falou, tenho 20 e poucos anos de faixa preta, então tem muito, Uhum. muito chão, jiu-jitsu, evolução. Mas aí eu cheguei lá, Roberto, eu lembro que acabou o treino, tava morto, mas eu tava feliz, Pô, porque era algo que eu estava procurando. que Aí o Roberto falou assim, legal. "Ó, você está trocando de equipe, Campinas não é aqui do lado, não é o bairro aqui do lado, então pensa bem no que você está fazendo, se Ó, realmente é isso que você quer, porque se você está falando para mim que você vai vir para cá, eu quero que você venha para cá. E na época acho que ele não acreditou muito, porque eu falei assim, pô, que esse cara de Campinas vai vir sempre? Ó, eu religiosamente, durante ah, 12 anos da minha vida, eu fui 3 vezes por semana para São Paulo, sem faltar um dia. você não foi morar lá. Não, eu morava em Campinas. O pessoal de lá falava assim, Tosi, você é louco, muda pra cá, que não sei o que. Não, eu saía, fazia faculdade de manhã em Campinas, saía da Caramba, faculdade, Tosi. almoçava e ia para São Paulo treinar. Durante 10 a 12 anos, durante 3 vezes por semana, era religioso os treinos lá em São Paulo. Então, eu não faltava. Então, foi algo assim que... Por isso que eu falei, quando a gente teve a oportunidade de voltar a trabalhar, foi uma felicidade muito grande, pelo Que respeito. Eu cheguei legal, lá cara. na Godoy Macaco, tipo assim, eu era um faixa duro, um faixa marrom duro, mas eu lembro quando eu ganhei meu sétimo brasileiro na faixa preta, Porra, a não evolução foi lembro. muito grande sua. Sim, não, com certeza, né? Um dos papos que a gente estava falando, eu estava com pessoas bastante gabaritadas dentro do meu carro, que eram meus alunos, eles falavam, Tosi, tá na hora de sair fora. Você tá maior do que isso aqui, que não sei o que. Eu falei, olha, eu cheguei no Roberto como faixa marrom duro. Eu acabei de ganhar, não lembro se era meu sexto, meu sétimo, eu acabei de ganhar meu sexto, sétimo brasileiro. A única coisa que você não vai me ver é cuspir no prato onde eu comi. Irado, Entendeu? Tosi. Então eu tenho muito respeito, assim, eu tipo, falo, sempre reforço isso com o Roberto, com o Godoy, que tudo, assim, eu me dediquei, mas ele foi a pessoa que fez eu acreditar que seria possível. Dando uns Uhum. dias ali, falando, não, vamos lá, você é capaz, me treinando, Ô, me Tosi, tornando e você foi um apto dos ali. principais nomes da G3 um bom tempo, né, cara? Não Ah, é isso? assim, eu procurei sempre me dedicar. Eu falei, tipo assim, É, quando eu decidi que era isso da minha vida, eu falei, é isso que eu vou fazer, então eu vou fazer direito, né? E assim, graças a Deus eu tive essa oportunidade de pô, conquistar parabéns, muitas coisas parabéns. ali. Mas é o que eu falo, jiu-jitsu é um esporte individual, porém ele é coletivo. Se eu não tivesse todo esse respaldo por trás ali, tipo, de uma equipe muito forte, um treino muito forte, eu chegava nos campeonatos, eu falava, o que que é um campeonato desse, perto dos caras que eu treino todo dia, entendeu? Irado. Pô, Não, posso apanhar, mas vou apanhar menos do que eu tô apanhando lá dentro da academia. com Então, assim, certeza. fora a parte técnica, você consegue, você fez eu acreditar ser possível, porque dentro daquele ambiente eu conseguia treinar bem, eu conseguia me dar bem, então significava que eu seria capaz de, vamos, você vai, você é melhor que isso, você Tosi consegue tá na. conseguir chegar, conquistar, tipo assim, na verdade eu acho que o único título que eu não conquistei dentro do jiu-jitsu foi do campeão mundial da IBJJF. Eu fui vice-campeão, perdi na decisão da bandeira uma vez, e eu acho que eu Pra fiquei quem, Tosi? Essa luta? perdi pro Eric Vanderlei, Tá. que foi da onde eu fui para casa e desenvolvi a Tose Pés. Porque eu não consegui sair da guarda dele. Da guarda dele. Ele me travou meu braço de um jeito ali que eu não conseguia sair.
Aí, tipo assim, sempre que eu perdi um campeonato, eu ia falar assim, não, eu não posso perder um campeonato. E quando eu perdi a final do Mundial, eu falei, pô, cheguei na final do Mundial e perdi por uma posição que eu não consegui. Eu fiquei amarrado ali. Eu falei, não, alguma coisa tem. E fui pra casa e fiquei testando. Testando alguns princípios que a gente tinha do judô, algumas coisas ali, e acabou começando a dar certo. Aí eu comecei a Desenvolveu. fazer, e começou a ficar uma marca registrada. E hoje muita gente faz, né? O pessoal fala, tem muita gente fala que é São Paulo PES, mas Ah, o DNA ali foi criado, foi criado ali por mim, e dentro dessa oportunidade, dentro dessa realidade, né, de não se contentar em ter sido vice-campeão mundial. Eu precisava de algo mais. Eu precisava, pô, eu acho que assim, você fala, pô, você foi vice-campeão mundial, pô, bacana. Mas, pô, campeão é melhor, então dá pra subir, dá. Mas assim, eu fui o único título mesmo, eu não fui campeão mundial pela IBJJF. Eu ganhei da CBJO, ganhei da CBJE, mas eu fui vice da IBJJF e acho que eu fiquei 7 vezes em terceiro. Então, caraca. basicamente, todo ano, todo mundial, eu medalhei. Então, eu consegui manter, durante todos esses anos de treinamento com o Roberto, eu consegui me manter entre os tops, né? E na maioria Sim. desses anos eu acabei me tornando campeão brasileiro da minha categoria, né? Algumas vezes absoluto. E também fui 4 vezes campeão pan-americano no adulto preta. Pô. Então, tipo, E na época não Master tinha. Tosse, tá competindo? Vai voltar a competir? Qual que é a tua ideia, cara? Eu competi esse ano, o ano passado, né? A minha ideia era ter voltado esse ano, ter competido, mas infelizmente aconteceu tudo isso. Aham. Mas eu tive uma pausa, assim, relativamente grande, né? Porque eu falei, a gente estava estruturando toda a questão de equipe Uhum. e é muito complicado. Eu falo, eu treino todo dia com meus alunos me incentivam, falam, Tosi, você tem que lutar, você tá bem, você tá tranquilo, mas é assim, esse não é o meu 100%. Entendeu? Não é o 100% meu que eu falo. Eu Sim. posso, eu posso chegar no campeonato, posso perder, mas eu não posso chegar no campeonato sem estar com o meu 100% e eu ter essa desculpa de não estar 100%. Aí eu não estaria feliz. Então não Uhum. fazia sentido, não tinha tempo para me dedicar a isso. E o ano passado eu consegui organizar algumas coisas e o Roberto também Tá. começou a me incentivar de novo. Pô, vamos lutar, Tozão, independente do que aconteça, vamos lá. E eu acabei voltando a lutar. O último eu ganhei o São Paulo Open Tá. e acabei fechando com o meu irmão, né? E o meu irmão é uma pessoa que luta todos os campeonatos hoje em dia, né? Então ele é mais frequente hoje nos tatames, nos campeonatos do que eu. E a gente Tá. acabou fechando esse São Paulo Open, que foi o último campeonato que eu disputei. Eu tinha Pô. a ideia de estar lutando esse ano, mas eu acredito que esse ano não vai ter nada mais, né? Assim, em relação E a pensa em ganhar o campeonato. Mundial Master, cara? Esse eu, Sim, né? É o objetivo. já que eu voltei a lutar, o objetivo é esse. Que Eu irado, falei, cara. é o que eu Pô, falo, que legal, cara. a gente Vai, pode não desculpa. chegar, mas a gente vai estar sempre ali tentando, né? Eu acho Que que legal, Tos. Com certeza, tem muito potencial, cara. Porra. Cara, eu vi muita luta sua, cara, na minha época, cara, mas muita, cara. Eu acompanhei muito, legal pra caramba. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 99, que foi o é ano um que eu peguei na tempinho, preta. viu? Olha Foi o lá. ano que eu peguei a Ah, preta em 99. era o que eu assisti de luta tua, cara. Porra, que geração, cara. Que geração legal, viu, meu irmão? Eu falo assim, os campeonatos da nossa época eram bem bacanas, bem interessantes, porque você chegava numa chave, você olhava 6, 7, 8 caras que podiam ser campeões. Você falava, meu, isso aqui vai ser uma guerra. Outro dia Uhum. até postaram um pódio do Mundial, tava eu, Cumprido, Porra. o Roger em primeiro, o Cumprido em segundo, eu em terceiro e o Gogó em terceiro também, né? Que A gente é até isso, ficou. meu Pô, irmão? tá suave o pódio aí, Pô, né? Então, mas, pô. fora isso, ainda, puta, eu lembro que ainda tinha Fábio Leopoldo, tinha, pô, mas tinha Nossa. mais uns 5, 6 nomes ali que você falava, Pô. cara, é guerra, não sei o que vai acontecer. Mas, então, os campeonatos eram interessantes por isso, né? Tinham muitas É, mais vezes niveladas, né? Vamos dizer assim, sim, sim. niveladas para o alto nível. Era. E então eram uns pegas bem Cara. interessantes. Ah, porra, cara, olha, quem viveu esse tempo como você, já de faixa preta, é imensurável, né, cara? Mas eu me sinto privilegiado, assim como uma galera da minha idade, cara. Pô, no Ibirapuera ali eram uns campeonatos que eram brincadeira, meu irmão. Que era época sua, Margarida, o próprio Roberto.
Pô, pelo amor de Deus, brother. Muito, muito Não, legal, cara. era a coisa que eu falei, né? Tipo, daquele absoluto. Meu, era um campeonato paulista, onde É. estavam todos os grandes nomes. Parecia que se falasse que aquilo ali era mundial, podia ser. Pô, Entendeu? Porque tava exatamente. todo mundo ali rachando a cabeça, né? Então, Era isso aí, inclusive eu cara. peguei a preta no mesmo dia que o Margarida, né? A Margarida, na época, era goleiro macaco também. Peguei eu, Margarida e o Júlio Mariano. Nós fomos lá, na verdade, a segunda leva, né? A primeira foi o É Jorge, mesmo? o Celcinho e o Fepa, né? Tá. E aí depois, no outro ano, veio eu, Margarida e o Júlio Mariano. Aí depois já teve Caramba, uma cara. quantidade bem grande de faixas pretas na próxima promoção, mas eu fui da terceira geração ali Cara. da... Ô, Tosi, e o Margarida, cara? Você tem contato com ele? Pô, uma dúvida super. Como é que é, cara? Tem contato com ele? Então, Margarida, de vez em quando eu encontro ele nos treinos lá na G13, né? Porque ele Tá vai, ele vem. treinando? Às vezes, né? Não é sempre, né? Mas as últimas vezes que eu encontrei ele, a última vez que ele foi treinar lá na G13 foi o dia que o Tererê foi lá dar um seminário. Ele estava presente lá também. Mas foi uma pessoa assim, que eu aprendi muito, né? A gente Porra. se matava ali no treino. Eu acho que o Margarida foi o primeiro cara diferenciado a aparecer no jiu-jitsu. Ele aquilo que eu falei, tinha vários caras mais ou menos ali se bicavam, um É, pouquinho mais, um pouquinho é. acima, mas o Margarida ele destoava. Destoava. Ele não dava para entender o que ele tinha de diferente, assim. Parecia que a hora ele sempre saía perdendo a luta dele, daqui a pouco ele ligava o botãozinho dele ali e foi Caraca. embora. Tanto que E eu você acho que acha que ele não volta mais, cara? Pra competição, cara? eu Dá pra sinceramente, saber. não dá para saber, porque eu não sei como que ele tá. Tipo, eu acho que ele Tá. não tem academia, acho que ele não se dedica mais há tanto tempo ao jiu-jitsu assim, né? A Entendi. princípio, as vezes que eu o encontrava eram nesses treinos Ah, do Roberto lá na tá, G13, né? tá. Entendi, E, cara. mas assim, ele é uma das pessoas que também, tipo, me ajudou muito a Faz chegar onde eu parte da cheguei, sua história. por- porque os treinos ali era algo muito se Muito aprendia, né? forte. É Ô, que eu falava, Tosi, pode-se falar que quem são os caras, as pessoas mais importantes aí da tua história? E aí você fala da família Germano, cara, lá atrás. É isso? Fala pra gente aí, pra gente começar a entrar nesse. então, na verdade, o Germano é a minha origem, né? Foi o judô onde eu comecei a treinar, onde eu tive o meu princípio no esporte, né? E assim, o Tá. seu Germano é uma pessoa que, assim, que ele me ensinou muito mais que o judô na época, né? Então, é o que eu falei, assim, esses valores, princípios, a gente sempre estava viajando, é como se fosse um vô pra gente ali, o seu Germano era, né? Então era uma pessoa que transcendia o tatame, aquilo que eu falava, fora os ensinamentos do tatame, que a Cagermano sempre foi uma academia muito forte também de judô aqui no interior, né? É, se transcendia, era muito além do judô que ele conseguia passar para a gente. É aquilo que eu falei, Legal. o verdadeira metodologia, filosofia. Então, isso Uhum. tem muito no que eu sou hoje, a formação que eu tive, né? Lógico, tem, sem dúvida nenhuma, todo mundo que me conhece, o apoio que meus pais, minha mãe, meu pai, sempre teve ali junto, desde Legal. criança. Minha mãe até, no Campeonato Mundial, ela ficava gritando na beira do Legal. tatame, né? Porra. E, então, é o que eu falo, tipo, é esse princípio de família que era também a Germanos. Hoje, como eu falei, o neto do seu Germano, que é o Rodrigo, ele treina comigo até hoje, e a gente tem uma amizade muito grande com a família até hoje, né? O seu Que Germano, legal. inclusive dentro da minha academia, nós não temos judô, mas Tá. existe um quadro do seu Germano, né, em questão de homenagem. Eu falo que eu tive a felicidade de poder fazer uma homenagem para ele quando ele estava em vida ainda, né? Legal. Dentro da minha academia, a gente quadra, esse quadro está lá até hoje. E vai continuar lá para sempre, porque eu Porra, acho que a que gente legal. pode evoluir muito, mas a gente não pode esquecer os nossos princípios. Se você está em algum lugar, alguém te condicionou a chegar naquele lugar, você não chegou naquele lugar sozinho. Então as pessoas tendem hoje em dia, que a gente está falando do mundo ser cada um olhar para Uhum. você só, as pessoas tendem a falar, não, eu fui, eu fiz, não, acho que fomos nós. Exato, Entendeu? Então, cara. graças a Deus, eu tive esse embasamento muito bem feito, né?
para poder desenvolver a pessoa que eu sou hoje e com isso eu consegui me focar em conquistar os objetivos dentro do tatame também, né? Pô, legal, Tosi. Cara, a gente tá chegando ao fim desse... Pô, a gente teria mais 3 horas aqui de bate-papo para ficar. O que eu quero falar para você, meu irmão, que, cara, é muito claro a origem que você traz da família Germano, cara. Dá para perceber, e eu acredito que os seus alunos confirmam o que eu tô falando, cara, que você é um cara que transcende, meu irmão, o kimono, sabe, cara? É um cara que realmente. Eu nem te conheço de tatame. Sempre que eu te vejo de campeonato, não sei se você lembra, mas eu sempre faço questão de ir a você, porque, cara, Sim, pra mim é uma referência mesmo, cara, sabe? E agradeço. agora, nesse bate-papo, meu irmão, dá pra ver que pessoas que estão ao seu lado são privilegiadas. Então, cara, eu, assim, me sinto hoje privilegiado de ter batido esse papo com você, sabe, cara? Agradeço, meu irmão, de coração mesmo, por você disponibilizar esse tempo, pô, tá com a família, enfim. Meu irmão, muito obrigado, cara, sabe? De verdade, eu teria muita coisa pra gente falar, mas é óbvio que nós temos que ter um limitezinho. Então, assim, tanto de gente te mandando pergunta, te mandando mensagem, realmente eu não fico prestando atenção, porque senão eu não. Sim, senão a Eu, gente não conversa. cara, eu vou aqui na evolução, meu irmão. A minha, eu tô aqui focado que eu tenho certeza que depois desse nosso bate-papo, eu, como pessoa, evoluí, cara. Então, assim, ó, muito obrigado, cara. Eu fico feliz em ouvir isso, né? Porque assim, eu acho que assim, é um dos objetivos nossos, né? Como eu falei, tem que ser muito mais do que o tatame, né? A gente tem que conseguir passar que a gente tem de melhor. Como eu falei, a gente tem muita coisa para aprender também, mas se a gente consegue passar isso, e toda vez que eu falo, não tem felicidade maior quando você consegue entender que você conseguiu colaborar com alguém, né? Então, essa é a parte gratificante de ser professor, de estar no papel que a gente está. Ouvindo isso de você também bem bacana, né? Pô, que legal. Porque aquilo que eu falei, a gente está num momento ruim, mas de repente a gente parou para bater um papo, que seria surreal imaginar isso em outras Exato, épocas. Quanto tempo a gente exato. ia estar perdendo, disponibilizando, perdendo a gente fala, né, entre aspas, mas quanto Você tempo a gente viu? estaria, a gente nunca estaria disponibilizando, porque tem muitas coisas a serem feitas. E é interessante para as pessoas conhecerem um pouco mais de várias pessoas, de vários atletas que passaram, que tem muita coisa para aprender. Então, ninguém é o senhor da razão. Eu acho que temos muito a aprender com várias pessoas. E se a gente conseguir pescar um pouquinho que cada um tem de bom, eu acho que a gente acaba evoluindo, com certeza, tanto a Pô, parte técnica quanto a parte pessoal, né? Que eu acho muito importante. Eu acho assim, não adianta você ser um campeão mundial, é aquele cara arrogante que ninguém não tem evoluído. Esse cara vai ter sido um campeão mundial, porque ele não vai se prosperar no esporte. Ele vai ser esquecido, exatamente. ele vai ser um cara que foi muito bom. Mas tudo bem, o que mais? Não, ele foi muito bom, mas tudo bem. Não, ele foi muito bom, é só aquilo. Não sai Entendeu? disso. Então, exato. Então, eu acho que quando você tem essa oportunidade de poder, eu falo assim, eu agradeço por ter a oportunidade de poder estar ensinando, de ter os meus alunos aos meus lados, ao meu lado, de ter todo o pessoal da G3 ali, o Roberto, que sempre continua me dando muita força. Eu acho que agora a gente está no momento ainda mais interessante, porque a gente está conseguindo chegar num produto que a gente entende como ideal, que vai nos servir de ferramenta para que tudo esse nosso embasamento passe para muito mais pessoas. Então, Pô, a gente está bem feliz com essa fase, toda a diretoria da G13 ali, e a gente, assim, é gratificante você conseguir fazer o que você pensa, né? Você começar a colher os resultados de um projeto longo, que na verdade todo mundo começou querendo ser campeão. Hoje a gente pretende formar pessoas capazes de formar pessoas melhores. Então, assim, é irado, bem cara. interessante isso. Então, tipo, eu tenho que muito agradecer a você, né? Essa oportunidade de poder estar expondo isso, né? Porque às vezes mesmo os nossos próprios alunos não têm essa capacidade e não sabem também muitas coisas que a gente viveu, né? Talvez Então, a gente nunca tem, ouviram tanta história que nem essa, né, cara? Sua, com né? certeza, assim, o que você falou, né? Se a gente começar a sentar aqui, a gente tem livros para falar, né? Porque a gente viveu Exata, muitas épocas do jiu-jitsu, né? Épocas boas, exata. épocas ruins, mas a gente viveu
muitas dessas épocas. Então a gente tem muita história para contar. Mas o mais importante é isso, a gente deixar sempre algo positivo para alguém refletir e também estar aprendendo sempre com todo mundo, né? Então, tipo, eu Pô, agradeço a oportunidade de estar aqui. Ficaria muito feliz se tivesse outras oportunidades. Se você precisar de mim, eu estou à disposição para que for. E parabéns também pelo trabalho que você faz com a EcoCamp. Eu acho que assim, pô, valeu, cara. é difícil, como eu falei, precisa de pessoas sérias trabalhando para que o jiu-jitsu se desenvolva. Então, são pessoas como você que faz o esporte também desenvolver, Pô, transcender valeu, as Tosi. academias ali. Então, eu acho bem bacana Obrigado, cara. o trabalho de pessoas sérias. Tem muita gente que faz simplesmente pelo retorno financeiro que dá. Você é um promotor de evento, você é uma pessoa que trabalha com isso, você sabe que não é fácil, muita gente acha que é fácil, faz a conta do mais ali, do menos, nunca ninguém faz, mas existe todo um projeto em volta disso. E o principal objetivo é que o jiu-jitsu se desenvolva. O resto vai Exatamente, acontecer. cara. Então, se o Exato. jiu-jitsu estiver bom, vai estar bom para você, vai estar bom para mim, vai estar bom para todos. Então, nada melhor do que desenvolvê-lo da melhor forma. Então, precisamos do quê? De pessoas sérias para É que isso, isso cara. aconteça, né? Porra, é isso. Ô, Tosi, pô, cara, obrigado aí. Eu vou te só falar um negócio que é bem legal que você falou do EcoCamp. Você sabe que eu sou um dos únicos, se não o único, dono de um evento de jiu-jitsu que não é líder de equipe, sabe? Eu não sou líder de equipe, nunca fui. Imagina que eu sou um cara, eu sou um empreendedor e praticante de jiu-jitsu que achei um mercado que faltava profissionalismo Com nesse certeza. segmento de campeonato, entendeu? E assim, Com cara, certeza. só para fechar, porque eu não quero ficar falando de EcoCamp, porque nem do campeonato em si. Eu Sim, quero, cara, se tornar o melhor campeonato de jiu-jitsu do Brasil. Não precisa ser o maior, mas eu quero ser sim, o melhor. Respeito com o sim. atleta, enfim, tudo isso. Então, meu irmão, cara, eu que te agradeço, cara, nós estamos juntos. Com certeza, nós vamos marcar alguma outra live, sim. Pô, obrigado, cara. Só isso que eu te falo, obrigado. E um recadinho que essa live, cara, ontem, olha que coisa. Ontem eu fui descobrir, depois de 20 dias que eu tô fazendo a live, eu consegui um aplicativo que salva essa live. Então a Bacana, live vai estar no YouTube da Cocamp. Então, pô, bacana. quiser reassistir, ou quem assistiu um pouco e perdeu, porra, vai estar lá no YouTube do EcoCamp. E, pô, obrigado, meu irmão. Tamo junto mesmo, mestre. Foi uma honra, cara. Irado. O prazer foi meu aí e espero que a gente e logo a gente consiga se encontrar nos tatames aí, né? Eu vou fazer questão. Se Deus quiser, tamo junto. Um abração aí, fica com Deus, um abraço Abração. toda a família. Obrigado pra você também, Tosi. Valeu, meu irmão. Um abração, cara. Abraço, com Deus. Com Deus. Galera, obrigado. Pô, foi um bate-papo aí irado. Parabéns pela live. Robson, Lima, Ali, que vocês estão fazendo bullying com a Ali. Eu não sei onde ela tá aqui, mas enfim. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Se inscreve no canal do EcoCamp lá pra gente conseguir bater 1.000 inscritos e fazer as lives direto de lá. Ah, é aqui, ó. Licari o Patchwork. Um salve, que os caras estão te fazendo bullying. Li, obrigado pelas perguntas. EcoCamp, se Deus quiser, 19 de julho, eu não sei, mas tamo junto, galera. Salsarete, enfim, rapaziada, Big Mac que tava aí, muito respeito, galera G13. Tamo junto. Ai, caralho, caiu.